Livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco. Capítulo 13. Experiências novas. No último dia do Carnaval Carioca, aguardávamos maior soma de atividades, em razão dos excessos a que normalmente se entregam as pessoas, despedindo-se uns da festa e outros do corpo que enferma, sem possibilidade de recuperação. Moléstias graves se instalam em oportunidades dessas. Comportamentos morais se alteram sob o açodar dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam. Sossobros financeiros ficam em cobranças demoradas, como efeitos perniciosos da utopia. Os homens, porém, sem dar-se conta da necessidade de esparecimento em destruição da vida, da alegria, sem o apelo à desordem do prazer, sem o comprometimento moral, fixam-se nas fugas espetaculares à responsabilidade, permitindo consumir-se inutilmente e alongando por largo período a frustração não atendida, a sede e a fome não saciadas. O movimento em nosso plano de ação socorrista foi contínuo. Pôde-se recolher grande número de desencarnados em lastimável estado, que, no fragor das festas, se dava conta da inutilidade dos caprichos que sustentavam, chorando copiosamente em arrependimentos sinceros e inesperados. Cansados da busca do fútil, despertavam para outros valores, recebendo imediato auxílio, desde que, onde se encontram as necessidades reais, logo surge o amparo próprio e distendido em atitude socorrista. A luta sistemática do engodo contra a realidade, na personificação do transitório mal contra o permanente bem, ceifa muitas esperanças naqueles que, fracos nos combates e sem segurança robustecida nas ações, são vencidos pela debilidade que neles se cedia. Não há como negar-se que o homem é o artífice do seu destino, sendo feliz ou desventurado conforme eleja o procedimento que se deve impor. Certamente que a opção se faz de difícil vivência, quando escolhe a dignidade e o sacrifício dos interesses inferiores. Todavia, os júbilos que se fruem e as bênçãos que se colhem são maiores e mais compensadores em relação às outras satisfações que se experimentariam. Às 15 horas, fomos solicitados por dedicado companheiro a um socorro de emergência. Tratava-se do irmão Arthur, eficiente médico de nossa esfera de ação, desencarnado há pouco mais de um lustro. Apontara no mundo espiritual caracterizado por incontáveis ações de dignidade humana e filantropia. Com menos de 40 anos, realizara uma obra relevante junto aos enfermos, como missionário da medicina em clínica geral. Não amealhara a fortuna em razão da bondade inata. Muito estimado, vivia com dignidade sem ultrapassar os limites do equilíbrio social. Deixara no campo de lutas a viúva, igualmente jovem, e uma filha adolescente por quem nutria estranha afeição. Entranhada afeição. A esposa fora-lhe uma provação bem suportada. Exigente e ambiciosa, revelava-se por não alcançar mais amplos, venturosos e infelizes voos morais. Ele a ajudara com toda a franqueza do caráter diamantino, sem conseguir melhores nem mais proveitosos resultados. De nosso lado, prosseguira dedicado e constante, tentando mantê-la em harmonia, não conseguindo o quanto pelo que lutava. Nas crises de revolta que a senhoreavam, periodicamente, ela o inculpava, amaldiçoando-lhe as lembranças. A filha sofria a incompreensão da genitora, que a não perdoava por cultuar a memória paterna. Como efeito negativo, a jovem sensibilizou-se com a afeição sem profundidade de um colega de faculdade e consociou-se, estimulada pela mãe, aos 18 anos.
Porque o rapaz não dispusesse de recursos para a manutenção do lar, a sogra ofereceu a casa para que ali ficassem com ela até que as circunstâncias melhorassem. A convivência perigava a olhos vistos, muito embora todos os recursos que eram possíveis de canalizar emocionalmente e que o irmão Arthur propiciasse. Conhecíamos a sua cruz oculta, quando, no estabelecimento do posto, ele ofereceu-se como voluntário para cooperar na emergência, de modo a poder visitar com mais assiduidade naqueles dias os familiares queridos. Trata-se da filhinha, informou, transparecendo grande desconforto moral. Foi levada de urgência ao Hospital Souza Aguiar. Silenciou, sopesando as palavras para concluir sucinto. Noemi intentou o suicídio há pouco. As lágrimas umedeceram-lhe os olhos. Rogo providencial socorro para ela, adio, emocionado, conforme a vontade de Deus. Será um desastre se ela retornar nessa condição. Vi Dr. Bezerra concentrar-se, como recolhendo informações e diretrizes que nos escapavam, após o que se propôs a visitá-la, respondendo: sigamos para lá, não há tempo a perder. Quando chegamos ao nosocônio, a movimentação era grande. Enfermos e acidentados, familiares em visita e profissionais agitavam-se em azáfama contínua. O irmão Arthur levou-nos a uma sala cirúrgica, onde a jovem recebia assistência competente. Tentou cortar os pulsos, informou contristado. Recebendo oxigênio e transfusão de sangue, suturavam-se-lhe as veias, nervo e artéria, quase que totalmente seccionadas em ambos os braços, com maior comprometimento do braço esquerdo. A respiração era débil, quase imperceptível pela brutal hemorragia que fora contida parcialmente com torniquetes providenciais. Subitamente, um dos médicos que olhava o osciloscópio exclamou: parada cardíaca, massagem depressa. Naquele momento, o orientador apontou a jovem, quase totalmente desprendida do corpo em agitação frenética, sob domínio de impenitente obsessor que lhe gritava: quiseste morrer, assim será, não escaparás. Não volverás ao corpo infame que desenhaste. Agora é conosco. Não pude compreender bem o que se passava e não havia tempo para tanto. Enquanto prosseguiam as massagens sem resultado, o cirurgião solicitou o cardioinjetor elétrico para a aplicação de choques, na esperança de reavivar o músculo cardíaco. Vi Dr. Bezerra aproximar-se do algoz e deixar-se perceber na grandeza comovedora da sua humildade. O espírito cruel, defrontando, blasfemou: ela é minha, ninguém a tomará de mim. Veio às minhas mãos por livre e espontânea vontade. Não a deixarei. Não sou eu quem te tomará o ser que é mesquinhas, ripostou sereno, senão o nosso Pai, Senhor de todos nós. A hora não é chegada para que ela retorne. Desse modo, se a retens, serás o responsável pelo crime de homicídio consciente. Além do mais, o acontecimento será como quer o Criador e não como desejemos nós. Esta é a tua vez de ceder. A voz era gentil, mas decidida, suave, porém segura, não dando alternativa à dubiedade de ação. O carrasco, impudente, estremeceu e retrucou: não a cederei, só a força, venha tomá-la. O desafio chocou-nos. Era a primeira vez que eu defrontava uma cena de tal porte. Entidades perversas e vagabundas que por ali transitavam foram atraídas e começaram a chacotar. Sem qualquer ressentimento ou desprezo pelo malfeitor, o amigo dos sofredores silenciou em prece de profundo recolhimento. Enquanto isso sucedia, o irmão Arthur semi-incorporava o médico que aplicou a primeira descarga elétrica na área do coração. O corpo semi-morto foi sacudido com violência após o que recebeu a segunda dose. À medida em que se concentrava,
Dr. Bezerra começou a irradiar poderosa luz que saía do seu plexo solar, inundando a sala de forte claridade espiritual. Em nome de Deus, ordenou então, devolva esta jovem ao seu corpo. O espírito da treva ficou paralisado sem compreender a ocorrência. Soltou o espírito, que sentiu o impacto das descargas elétricas e o forte apelo da matéria debilitada, parecendo a nossa visão que era violentamente sugado pelo invólucro carnal. O coração voltou a pulsar, fraco a princípio, mas regular depois, permitindo a conclusão do atendimento cirúrgico. Não sabia o que fixar, se o irmão Arthur, em comovido pranto de júbilo, se ajusta entre o amor e o ódio, o perdão e a vingança, longe dos olhos terrenos naquele santuário onde a vida física era decidida em perfeito entrosamento, espíritos e homens adestrados. O diretor, impertérrito, sem demonstrar vitória alguma, prosseguiu. A vida é patrimônio de Deus, e todos nos encontramos situados nela com propósitos superiores que nos estão reservados. Todos conduzimos enganos lastimáveis, que são frutos da nossa ignorância, igualando-nos, de certo modo, nos erros e diferenciando-nos nos acertos. A sua anuência, meu amigo, é abençoado acerto, que lhe descerra oportunidade nova, de que todos podemos gozar. O bem é inaxerível nascente, que flui sem cessar, sempre melhor para quem o distende aos outros. Observe agora, em nome de Deus, o grande silêncio se abateu sobre a sala. As entidades ruidosas calaram-se atemorizadas. Permanecia a luminosidade. O espírito pareceu tornar a realidade. Antes de assumir a atitude habitual de maldade, viu adentrar-se a seguir na sua direção um ser espiritual que desencarnara com a idade física de 8 anos aproximadamente, acompanhado de veneranda entidade. A pequenina ergueu os braços e exclamou entre soluços: "Papai, papaizinho, meu papaizinho." A surpresa aturdiu, mas a pequenina tirou-se-lhe nos braços enquanto, aconchegando-a de encontro ao peito, ele por sua vez respondeu: "Filhinha, alma da minha alma, mamãe." E afogou-se em pranto de emoção superior, desde já muito represado. A anciã era sua genitora que lhe trazia a filhinha inesquecida, de quem ele estava distante pela própria incúria. Todos nos comovemos sinceramente felizes com o resultado da pugna. A este tempo, Noemi, anestesiada, estava sendo removida para a unidade de terapia intensiva. Os 3 afetos recobravam o tempo da longa separação em demorado amplexo de ternura e saudade. A genitora osculava o filho, a ovelha que se extraviou e agora fora encontrada, enquanto ele, sem conter as lágrimas, não conseguia falar, sem saber a quem mais afagar, se a mãe ou a filhinha. Naturalmente, o benfeitor retomou a compostura habitual, simples e nobre. Nesse momento, a senhora interrogou o mentor do trabalho. Poderíamos hospedar o meu filho no pronto-socorro para o tratamento inicial antes de o transferirmos para outra estância? Com inefável prazer, ripostou o jovial e respeitável Bezerra. O irmão Arthur retirou o pequeno walkie-talkie e comunicou-se com o acampamento, solicitando veículo e padolheiros para o transporte do novo paciente. Ali mesmo, sob o carinho dos familiares, o antigo perseguidor foi socorrido com passes que o amolentaram, auxiliando na desintoxicação psíquica de que se necessitava, adormecendo para facilitar-se-lhe o transporte. A genitora e a filhinha acompanharam-no felizes e reconhecidas. Posteriormente soube que, no instante da reflexão profunda do Dr. Bezerra, ao ser notificado do atentado suicida de Noemi, este fizera uma consulta, cujo método me escapou aos centros de informação de nossa esfera a respeito do conteúdo obsessivo do problema, simultaneamente quem se encontrava envolvido e como alcançá-lo.
Enquanto nos dirigíamos ao hospital, mensageiros diligentes providenciaram a vinda dos familiares do perseguidor, que aguardavam em oração e vigília no bem, por momento semelhante a fim de atingi-lo para a própria redenção. Fomos rever Noemi na sala da UTI, acompanhados pelo venturoso Arthur, que não ocultava em emoção nenhum reconhecimento. Utilizei-me da circunstância e indaguei, objetivando esclarecer-me. Se o nosso irmão persistisse no erro, no propósito nefasto negativo, que recursos seriam utilizados? O benfeitor, sem enfado, informou-me. Não há força que suplante o amor. Recorrendo à fonte sublime do amor sem limite através da oração, fomos visitados pela resposta superior do céu, que o dulcificou num átimo, fazendo recordar-se da própria filhinha que um dia fora raptada da sua companhia. O amor, que nele estava enfermo, escravo da revolta, rompeu as amarras e ele cedeu, o que lhe facultou sintonizar com os afetos familiares convidados para aquele momento. Noutras tentativas, em circunstância diversa, ambas estiveram próximas, buscando alcançá-lo, sem o conseguirem, porque ele se encontrava encerrado em si mesmo. Se a pessoa não se volta, não se descerra para o bem, deixando-se permeabilizar, fica atrofiada nos sentimentos nobres, deambulando nas faixas inferiores, sem que os registros captem os apelos mais elevados que lhe chegam. Não esqueçamos do ensino sempre atual de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. É necessário pedir, saber fazê-lo e esperar com receptividade. Havia muito material para demoradas reflexões. Novas perguntas me afloravam a mente. Compreendi, no entanto, que o momento já não era próprio para fazê-las. Estávamos ao lado de Noemi, reintegrada nos implementos orgânicos, repousando com dificuldade. O diretor sorriu e afiançou o irmão Arthur com bondade tocante. Noemi sobreviverá. Deus seja louvado.